Muito bem, estamos voltando. Agora vamos entrar um assunto bem interessante, que é o assunto do clown. O clown está lá na página. Deixa eu ver aqui. Começa na página 41. Isso. Bom, esse é um outro assunto também que a gente vai trabalhar bastante presencial, mas o clown, ele é é uma palavra, que, na verdade, em inglês significa palhaço, né? Mas nós não vamos usar a palavra palhaço, nós vamos usar a palavra clown. A palavra clown é uma palavra que ela é mais profunda do que palhaço. Principalmente porque a palavra palhaço, no nosso país, ela é uma palavra que muitas vezes tem uma conotação de deboche, né? Muitas vezes as pessoas usam a palavra palhaço para xingar, né? Por xingamento e tudo mais, humilhação. E na verdade, o clown, né, o palhaço, ele é uma forma de teatro muito interessante, muito bom, mas que foi descaracterizado, foi ridicularizado assim, de uma forma que não tem valor nenhum, né? Uma pessoa ignorante e tudo mais. Por isso nós vamos usar a palavra clown. Para quem tem hoje o primeiro contato com essa palavra clown, né, com essa arte, você vai ver que ali na página 41, a primeira frase que eu coloquei ali diz assim: um clown não é um ator. É porque o clown, ele é muito mais do que um ator. Um clown vamos dizer assim, é um personagem de você mesmo trabalhado de dentro para fora. É diferente de você ensaiar um personagem, imitar um personagem, imitar uma certa pessoa, uma certa profissão, do que ser um clown, porque um clown é algo que tem dentro de você e que você coloca para fora, que você trabalha e o teu jeito de ser, um pouco mais dilatado, e faz com que as pessoas te achem interessante, te achem engraçado, te achem cativante. Então, o clown é mais do que simplesmente um personagem. Tem muitas pessoas que elas se vestem de palhaço, mas não são palhaços. Eu acho que na primeira aula, até, não sei se foi na primeira ou na segunda aula, que a gente conversou, e alguém até comentou sobre o Mr. Bean, né? Eu não sei quem foi que falou do Mr. Bean, mas alguém comentou. A gente fala sempre que cada pessoa ela desenvolve o clown dela. O Mr. Bean, por exemplo, para a gente entender melhor, o Mr. Bean ele desenvolveu o clown dele, o jeito engraçado de ser dele, a forma de andar dele, o sorriso dele, a forma como ele reage com as coisas dele, a forma que ele se veste dele. E muitas vezes não precisa ser nem colorido. Se vocês olharem, por exemplo, o Mr. Bean é um clown em que ele usa terno e gravata. Ele é mais crente que muita gente, né? Na forma de se vestir. Né? Então, a vestimenta dele não significa que tem que ser colorida, cabelo colorido, roupa cheia de bolinha, sapato enorme.
mas sim a forma como ele se apresenta. É algo original dele e que ele desenvolveu com as técnicas do clown. O dia que o Mr. Bean, né, que é o ator lá, ele vir a falecer, o clown dele morre com ele. Muitas pessoas tentam imitar clowns, mas não dá certo. Não como ele. Não vai ser mais engraçado como ele, porque isso é algo original dele. Então, quando esses clowns, esses palhaços, eles deixam de existir ou deixam de trabalhar, com ele morre esses clowns, né? É o caso, por exemplo, do Charlie Chaplin, Jerry Lewis, o Gordo e o Magro, os Três Patetas. Tentaram fazer um filme dos Três Patetas com outros atores, não chegou nem perto. Por quê? Porque é algo da pessoa. Entende? Então, se você desenvolver o teu clown, ele vai ser simplesmente seu. Ninguém consegue imitá-lo. Vamos voltar de novo ao pastor Cláudio Duarte. Ele também desenvolveu o clown dele. O jeitinho de falar, de agir, de olhar dele, que as pessoas acham cativante e engraçado. Isso ele desenvolveu. E é só dele. Se um dia alguém querer imitar ele, não vai chegar nem perto, porque isso é dele, é algo que não tem como tirar e transferir para outra pessoa, né? Então, a questão do clown é algo muito profundo mesmo. O clown, ela é a parte mais pura e verdadeira do ser humano. Eu sempre costumo dizer que quanto mais você desenvolve o seu clown, mais parecido você fica com um cristão, porque você pode ver que um clown, um palhaço, ele é muito sincero, o ego dele é pequeno, ele ri dele mesmo, ele gosta das pessoas, ele ama as crianças. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. No cinema, existem aqueles profissionais chamados paparazzi, que são aquelas pessoas que vão atrás dos atores para tirar foto, para filmar, quando eles estão fora do cinema, quando eles estão lá na casa deles, ou estão andando na rua, estão no restaurante, eles gostam de tirar foto, eles gostam de filmar. E vocês já viram como alguns atores são agressivos, ficam bravos com isso? E, na verdade, eles provocam isso mesmo, porque esses paparazzi querem que eles saiam do sério, que eles criam situações, que eles criam barraco. Isso dá audiência, fotos interessantes. Então, eles provocam isso. Esses atores ficam nervosos, ficam bravos, querem privacidade e tudo mais. Por quê? Porque esses atores, eles não são clowns. Eles vão lá no cinema, eles fazem um personagem que muitas vezes você acha até interessante, cativante, mas depois eles tiram aquele personagem deles, porque eles não são aquele personagem. Eles tiram deles. Você já teve aquela experiência, por exemplo, eu gosto tanto daquele cantor, eu gosto tanto daquele ator, eu gosto tanto daquele pregador, mas eu fui conhecer ele pessoalmente e me decepcionei. Pensa num cara arrogante, estúpido, mal educado. Eu não pensei que ele era assim. Não sei se você já teve essa experiência, mas isso por quê? Porque, na verdade, ele imita algo, ele tem um personagem, mas não é a essência dele. É diferente. Quando ele está lá, ele está com o personagem. Quando ele sai, ele não é mais aquilo. Então, o interior dele é outro. E do clown não é assim. Por isso que, por exemplo, não tem paparazzi para atores que são clown. Porque se um clown
vê um paparazzi desse, ele vai aproveitar para fazer coisa engraçada. Independente de onde tiver. Ele vai fazer coisa engraçada. Só que isso para o paparazzi não é legal. Porque ele quer provocar, ele quer que o cara fique bravo para dar audiência. Aí vai filmar lá o Mr. Bean fora do palco, ele vai fazer besteirinha, vai ver que o cara está filmando e começa a fazer de novo as caretas dele. E é isso, não dá muita audiência para essas revistas de jornais de fofoca, de artista e tudo mais. Por quê? Porque quando ele está imitando lá, fazendo o Mr. Bean, está dilatado o clown, bem dilatado. Mas quando ele sai daquela apresentação, o clown simplesmente diminui de tamanho, mas fica dentro dele. Ele é aquilo, só que está pequenininho. É tão interessante que um clown, por exemplo, mesmo, digamos, ele atrás dos bastidores, ele fica fazendo as pessoas rirem lá, os próprios outros atores, porque isso é dele, a essência dele de ser engraçado, do jeitinho dele. Então, o clown é isso. Ele não é um ator. Ele é um ser humano, na pura e verdadeira essência dele. Quando ele está apresentando, está bem dilatado. Quando ele não está apresentando, fica pequeno. Mas ele continua sendo. Vamos resumir assim. Quando ele está apresentando, ele é um clown no total, 100%. Quando ele não está mais apresentando, ele é um clown lá, 10%, 15%, mas ele continua sendo aquele carinha engraçado, aquele jeitinho cativante, ele trata do mesmo jeito, porque ele é aquilo. Ele não está encenando algo que ele não é. Ele é aquilo, e por isso que, mesmo ele não estando nos palcos, ele continua sendo a mesma pessoa cativante, amorosa, paciente como ele é. Né? Uma das frases que eu sempre gosto de falar é que o clown, o maior objetivo de um clown, o maior objetivo de um palhaço, não é fazer as pessoas rirem, mas se sentirem amadas. O riso é só uma consequência. Então, o clown, quando ele sobe no palco, o objetivo dele é que as pessoas que estão assistindo se sintam amadas. Por isso que quando um clown está lá no palco, o palhaço está lá, você não quer que ele saia, porque é gostoso de ver ele ali, brincar e tal, fazendo aquilo tudo. Então, existe aquela questão de você se sentir bem com ele. O riso é só uma consequência. É diferente, por exemplo, a gente não pode confundir um clown com um humorista. Um humorista, ele pode não ser um clown. Ele simplesmente está ali para fazer as pessoas rirem de situações, mas ele não é um clown. A gente não ri do jeito dele, mas do que ele fala. E normalmente a gente ri de coisas que ele fala de outras pessoas. Nesses stand-up comedy, por exemplo, essas pessoas que fazem stand-up comedy, eles não são clowns. Eles estão lá para contar histórias, situações de outras pessoas, muitas vezes debochando de situações que não deveriam, e as pessoas riem disso, mas não é do jeito dele, não é da forma como ele se comporta, do sorriso dele, do olhar, do jeito de andar, mais do que ele está falando. Ele fala, faz ligações, faz piadas, e as pessoas acham engraçado. Né? É diferente, então, um humorista de um clown. Clown é uma forma de ser. Um humorista simplesmente é um contador, um bom contador de piadas. Né? Vamos resumir assim, mais ou menos. O humorista é um bom contador de piadas, o clown não. O clown é algo de essência da pessoa, que vai desenvolvendo o jeitinho de ser, que é cativante e engraçado. Né? E vocês podem ver que, normalmente, os clowns, eles não ficam debochando das outras pessoas. Ele ri dele mesmo, ele tropeça nas coisas. Ele lembra muito a criança, que troca os pés pelas mãos,
que é inocente nas coisas que faz. Eu não sei se vocês tiveram, por exemplo, hoje, os clowns, assim, que nós temos no Brasil, eles foram meio que corrompidos, para não usar outra palavra, né? Parece que eles, eu vou usar, né? Esses clowns de hoje no Brasil, eles meio que se prostituíram. Por quê? Porque eles fizeram uma mistura de deboche com piada e eles pegaram a questão da sensualidade, da imoralidade e fizeram uma mistura. Vocês podem ver nesses programas de televisão, né? Nessas sátiras e tudo, como é baixo o nível desses palhaços, né? Alguém gostaria de falar? Eu tenho uma Alguém pergunta, levou... professor. Ah, sim. Pode fazer. Dentro desse conceito do clown, né, já está elucidado uma parte, porque eu ia perguntar exatamente isso, se quem faz rir, todo aquele que faz rir seria um clown. O senhor já me respondeu, né, nos respondeu, fazendo essa diferença, né? Mas eu tenho uma pergunta, no caso, duas pessoas ou personagens, né, que a gente pode dizer, um do nacional e outro internacional. Eu quero saber a sua opinião, se é ou não, se pode ser considerado ou não um clown. Um é o Chico Anísio, né, que também sempre era reportado como humorista. Eu quero saber, então, se no caso é realmente isso, se seria essa classificação dele. E a outra é o personagem do Johnny Depp, do Jack Sparrow, que eu acho que o senhor deve conhecer do cinema. Se ele é um clown, porque ele, enquanto o senhor falava, me veio à mente aquela atitude dele, né, de ser aquela pessoa que, não vou dizer talvez tão inocente, mas que parece que tem esse ar, né, de clown, de alguém que vive fazendo besteira, né? Assim, que não consegue, às vezes, tá muito ligado à realidade daquela situação. Essa era a minha pergunta, se no caso, o humorista, né? O nosso já falecido Chico Anísio, né, brasileiro, se ele pode ser considerado um clown, e o outro é o personagem do Jack Sparrow, que é do Johnny Depp, né, dentro de Piratas do Caribe. Sim. Bom, o Chico Anísio não dá para considerar ele um clown, porque, na verdade, ele é um bom ator, ele conseguia interpretar vários personagens, né? Ele fazia vários personagens, mas não dá para dizer que é um clown, porque assim, o clown é algo que desenvolve e fica muito marcado na pessoa. Normalmente, um clown, ele não consegue fazer muitos personagens diferentes, assim, sempre fica marcado algo nele. O Chico Anísio, ele tinha algumas coisas marcadas nele, né? Todos os personagens que ele fazia, sempre alguma coisa ficava marcado nele. O jeito de falar era parecido e tal. Então, assim, ele tinha um pouco do clown, mas ele não desenvolveu isso na vida dele. Ele preferiu ficar mais com vários personagens, porque isso era mais interessante para ele na televisão, do que desenvolver algo que era mais específico dele só, né? Então, não dá para dizer que ele era um clown. Ele tinha um pouquinho do que ele desenvolveu, mas não chegou a ser um clown na essência, tá? O Johnny Depp, ele, ele fez dele um clown tão forte que ele não consegue fazer outro personagem que você não consiga associar ele àquele personagem do Piratas do Caribe. Isso mostra que ele criou aquele jeitinho dele falar, aquele jeitinho dele de ser. Para o cinema, isso não é tão interessante, porque daí você não consegue fazer coisas diferentes, filmes muito diferentes. Por exemplo, vai pegar ele para fazer um filme sério, é um problema. Ninguém mais consegue ver isso. Ele criou um clown dele de uma forma tão forte que, até fora das telas, você pode ver, por exemplo, teve aquele julgamento dele lá, aquele problema com a ex-mulher e tal.
E lá no julgamento parecia que era o ator lá, sabe? Ele tinha aquele jeitinho dele lá, né? Então, realmente, ele desenvolveu o clown dele tão forte que hoje ele não consegue mais ficar sem aquilo. Ficou muito evidente nele. Que é bom, por um lado, claro que no cinema acaba trazendo umas restrições, né? Você vai pegar, por exemplo, o Jim Carrey. O Jim Carrey também, ele desenvolveu um clown tão forte que, assim, ele chegou a fazer filmes sérios, mas não teve aquele sucesso. Agora, todos os filmes que ele fez com humor, aquele jeitão dele, com aquelas caretas e tal, tipo Máscara, né? Aquele filme O Mentiroso, são filmes assim. Ele criou um clown dele tão forte que não tem mais como separar, entende? Então, realmente o Johnny Depp é um clown, né? O Jim Carrey também é. E tem alguns. No Brasil, assim, se a gente pegar os Trapalhões, por exemplo, a gente pegar os Trapalhões, né? Os Trapalhões, eles eram todos clowns e eles trabalhavam em circo, como clown, todos eles. Depois, com o tempo, eles acabaram vindo para o cinema, para a televisão, e só que daí quebra um pouco do clown, porque o clown ele precisa de contato físico com as pessoas. O clown na televisão ele meio que se restringe um pouco, fica um pouco complicado, né? Então eles tiveram que se adaptar muito. E quando eles se adaptaram para a televisão, quando eu falo se prostituir, é por causa disso. Vocês podem ver que as piadas começaram a ficar um pouco pesadas. O clown não é de sacanear, de fazer sacanagem, mas daí os trapalhões começaram a ir muito para essa questão da sacanagem, sabe? Começou a criar essa situação e isso não é interessante, né? Acabou quebrando aquela questão de ser inocente, de ser criança, de rir do seu próprio erro. Isso acabou quebrando um pouco nos Trapalhões, entende? Então, o Didi, por exemplo, ele começou a ficar muito de querer tirar vantagem do outro. O brasileiro gostava de ver porque tu gosta de ver quando você se identifica com o personagem. E, infelizmente, o brasileiro se identifica com essa questão da sacanagem, nessa questão de tirar vantagem de tudo, de se dar bem em tudo que faz. Então, essas coisas estão muito na nossa cultura, né? E que trouxe grandes problemas para nós até hoje, né? Temos grandes problemas da corrupção por causa disso, tirar vantagem de tudo, né? E, então, assim, desvirtuou um pouco os Trapalhões, né? Desvirtuou eles, né? Mas, assim, está voltando alguns clowns fortes, assim, né? Porque o circo ele caiu um pouco quando veio o cinema, né? O circo agora está voltando aos poucos, né? Na época do cinema, ninguém mais queria ir no circo, muitos circos se fecharam, poucos duraram. Aí agora, de uns 30 anos para cá, começou a voltar alguns circos. Nós temos um circo muito conhecido hoje, muito bonito e bom, que é o Circo de Soleil, né, que tem no mundo inteiro. É caríssimo até você ir, mas é algo muito especial. Eu tive a oportunidade de ver uma apresentação do Circo Soleil muito interessante, muito legal, muito bem feito, né? E aos poucos está voltando essa questão, né, do circo, né? Mas assim, o clown essa é a diferença, né, do clown para uma pessoa que só se veste de palhaço. Então, para você descobrir o teu clown, você tem que trabalhar de dentro para fora. As pessoas acham assim: ah, não, eu vou ser um clown. Primeiro eu tenho que procurar uma roupa que eu vou vestir. A roupa vai ser a última coisa, porque primeiro você tem que descobrir que tipo de clown você vai ser, para depois ver o tipo de roupa que você vai usar. Então, a tua vestimenta, teu figurino de clown, vai ser a última coisa que você vai decidir. E normalmente as pessoas querem primeiro comprar algo colorido para usar, um chapéu, um cabelo colorido, um sapato, e para ser. Mas aí não, você só está se vestindo de palhaço.
Você realmente não é um palhaço, né? Então, essa questão do clown é algo bem profundo que a gente pode trabalhar presencial. O processo para você chegar e descobrir o teu clown é muito interessante. A timidez é uma ferramenta maravilhosa para o clown. Ah, mas eu sou tímido. A timidez é algo que você pode usar para o teu clown. A palavra clown, ela, só para falar um pouco da história, né? Se você for ler na página 42, a palavra clown, ela vem de colonos, né? E outra coisa que eu queria falar para vocês é que esse colonos era porque naquela época da Idade Média, vocês podem ver que hoje os clowns eles usam o nariz vermelho, que a gente chama que é a menor máscara do mundo, né? O narizinho vermelho. É interessante porque o nariz vermelho destaca os teus olhos, né? O que acontecia na Idade Média? Naquela época, as pessoas que vinham para as missas na Igreja Católica Romana, que vinham do interior, eles botavam a melhor roupa, mas muitas vezes a roupa que eles tinham já era a roupa que o irmão mais velho já doou para o irmão mais novo, o sapato também, ganhava o sapato do irmão mais velho, que era bem grande, nem servia direito, vinham de carroça pelas ruas naquele sol quente, quando chegavam na igreja, depois de horas de viagem, já eram de cor clara, então pegava aquele sol, as bochechas ficavam queimadas vermelhas e o nariz também ficava queimado vermelho. Essas pessoas chegavam na igreja, daí o pessoal que vivia na cidade ali, né, olhavam essas pessoas e achavam engraçado o jeito deles. Roupas grandes ou muito curtas, bochechas vermelhas, o nariz queimado do sol. Então, eles olhavam para aquilo e achavam engraçado. Na época, o pessoal que fazia teatro começou a perceber e tiveram a ideia, nossa, olha, por que a gente começa a fazer, então, esses personagens, tipo esses colonos que vêm aqui? Por isso que a palavra clown vem de colonos, né? E eles começaram a ver que isso era engraçado. Então, eles começaram a criar algo para que a ponta do nariz ficasse vermelha, por isso que hoje nós temos o nariz vermelho, surgiu por causa disso, de queimadura do sol, né? E as roupas de clown são aquelas roupas assim mais engraçadas, ou são muito curtas, ou são muito grandes, né? Então, essa diferença, ela deixa as pessoas engraçadas. Então, as pessoas começaram a observar essas pessoas e viram que o jeito de vestir, e de andar e de falar era muito engraçado, né? Na página 42 ainda, as bases do clown, né? A busca de um clown é a busca do próprio ridículo. Expressar-se sendo tu mesmo, sendo natural e fantástico. Porém, tens que manter a naturalidade desde o estado de energia alta. Se o fazes com energia comum, poderias estar comprando no mercado. Qual é a graça? Então, o clown, ele sempre exagera nas coisas. Nas apresentações, ele exagera, né? Ele não tem noção. É como se fosse uma criança, né? Ele não tem noção do que pode dar errado, né? E a gente acha engraçado isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se um clown abaixa as calças do outro, o outro não fica bravo, quer se vingar. Ele acha engraçado, né, que baixou e levanta as calças de novo, tal. Aquela brincadeira bem de criança mesmo, assim, sem maldade. O clown não tem essa questão de maldade, entende? Você pode ver, por exemplo, teve a oportunidade já de assistir alguns videozinhos do Mr. Bean, vocês podem ver que nenhum momento ele sacaneia as pessoas. Acaba prejudicando as pessoas pela inocência dele. Ele quer fazer algo que acha que vai dar certo e no fim dá errado, mas não porque ele quer o mal das pessoas. Vou dar um exemplo. Tem
Tem um videozinho dele que ele quer pintar o apartamento dele. Então, ele compra uma lata de tinta, mas ele vê que vai demorar muito tempo para pintar tudo. Então, o que ele faz? Ele forra tudo com jornal, tudo. A mesa, todos os móveis, até a comida, e em cima da mesa tinha até um cacho de uva, ele bota papel até em cada uvinha, tudo ele bota, nos quadros, tudo. Aí ele pega a lata de tinta, coloca em cima da mesa e bota um dinamite dentro da lata de tinta branca para ela explodir e pintar o apartamento todo. É claro que é um absurdo que ele está fazendo, mas na cabeça dele é bem mais rápido porque vai pintar tudo. Né? Uma criança pode ter essa imaginação, mas é isso que ele faz. Aí ele pega, liga o dinamite, joga dentro da lata de tinta e sai do apartamento esperando explodir. Naquela hora mesmo, chega o amigo dele e entra no apartamento. E nessa hora explode a lata de tinta e além de pintar todo o apartamento, deixa o cara todo branco, fica uma marca na parede dele, né, onde não foi pintado, e ele fica todo branco. Então, acabou prejudicando o amigo dele, ficou todo branco. Mas não era o objetivo fazer isso. Aconteceu porque na inocência dele e na hora da situação aconteceu. Vocês percebem a diferença? Então, não é... Por isso que a gente gosta do Mr. Bean, porque a gente gosta dele como pessoa e como personagem. É diferente, por exemplo, de um personagem engraçado que quer sacanear, né? Ele faz tudo isso e convida alguém para entrar lá para acontecer isso. É isso mais ou menos que aconteceu com os Trapalhões. Eles partiram para esse lado e perderam a essência do clown. Tá? O clown é ingênuo, então são palavras aqui, se a gente olhar, tem várias palavras nesse texto que caracterizam, que dão significado para um clown. Ele é ingênuo, entusiasta, né? Ele ri de si mesmo, ele sempre é muito distraído, troca os pés pelas mãos, não percebe as coisas, quando percebeu já foi, ele é inocente para o mal, muito vulnerável. Muitas coisas, vocês percebem que muitas coisas lembram cristão, né? Que a gente tem que ser inocente para o mal. Jesus disse que nós temos que ser como uma criança para entrar no reino dele. Então, assim, essas coisas lembram muito o cristão. Né? A gente está ali para... A nossa presença tem que ser uma presença boa, as pessoas querem a nossa presença, as pessoas têm que se sentir amadas com a nossa presença. Então, vocês podem ver que o clown, ele lembra muito a essência de um cristão. Muito a essência de um cristão. Então, eu sempre digo que um clown, ele é uma pessoa que vai melhorando, não só como um ator, não só como um clown, mas como pessoa. Quanto mais você desenvolve o clown na tua vida, melhor você é como pessoa. Né? Você não se irrita fácil, né? Você fica mais paciente, é curioso, sonhador, né? Honesto. Olha só, são coisas lindas, né? Até parece que eu estou fazendo uma pregação daqui do caráter de um cristão, mas na verdade eu estou falando de um clown. Né? Aula que vem, eu vou mostrar um pouquinho de um vídeo de um clown, para vocês verem como que é. E esse vídeo é de 1950, para ver como é que é interessante o clown na sua essência, tá? Mas vamos continuar. Um clown quer ser amado, né? Ele olha e vê o público, isso é uma coisa muito importante. O clown, ele olha no olho das pessoas.
Ele olha no olho. O olhar do clown é muito importante, porque o clown, quando ele entra num lugar, a primeira coisa que ele faz é olhar no olho das pessoas que estão no público. Quando você olha no olho das pessoas que estão no público, as pessoas se sentem parte da apresentação. É aquela questão assim, nossa, ele olhou para mim, ele sabe que eu estou aqui. E ele conquista o público com um olhar. E eu digo que não só o clown devia fazer isso, mas todo professor, pregador, deve fazer isso também. E o ator também. Essa questão, por exemplo, assim, não olhe para o público, senão você vai começar a rir. Né? Bote uma luz bem forte na gente para não olhar para o público. Se alguma vez um diretor de teatro falou para você assim, não, você não pode ficar olhando para o público para não se distrair. Isso não existe, pessoal. Quanto mais você olha para o público, mais você traz o público para o palco, mais o público se sente parte da apresentação. Então, quando eu entro, por exemplo, para fazer qualquer coisa, lecionar para ser um clown, eu tenho o meu clown, e a primeira coisa que eu faço é olhar para as pessoas, um olhar rápido, olhando no olho das pessoas, e com isso eu já acabo fazendo uma ligação com elas. Elas já estão ligadas a mim. Então fica mais fácil para eu transmitir a mensagem, que elas já ficam ligadas a mim. Quando eu ignoro as pessoas que estão na plateia, elas se sentem, não se sentem tão valorizadas quando você tem esse olhar. E muitas vezes nós temos aquele preconceito com o olhar nosso, né? Mas se eu olhar no olho da pessoa, capaz dela achar que, sei lá, o que ela vai achar se eu olhar no olho, principalmente se for do outro sexo, né? Pessoal, o nosso olhar é muito importante. Muito, muito importante mesmo. Existe uma frase, né, que diz que os nossos olhos são janelas da alma. E é realmente isso. Se você olhar, né, Jesus mesmo disse que no nosso olhar procede, né, as coisas boas ou ruins, pelos nossos olhares. Então, o nosso olhar, ele fala muito do que tem dentro de nós. Então, nós temos que ter esse olhar bom, né? Eu já ouvi alguém dizer assim, nossa, aquela pessoa tem um olhar pesado, né? E realmente, porque mostra o interior, a alma da pessoa. E muitas vezes a gente tem vergonha de olhar no olho das pessoas, porque parece que as pessoas estão lendo o nosso interior. Mas isso é muito importante na comunicação, num ator, você ter esse olhar. E eu sempre digo que o ator, o clown, ele tem que abrir bem os olhos. Por isso que um clown não deve usar óculos, entende? Porque, por exemplo, se eu ficar com óculos, abrir os olhos, é uma coisa. Agora, se eu fizer assim, é diferente, né? Pessoal, tudo bem? Né? O olhar, ele é muito importante. Quando você abre bem os olhos, você abre mais as janelas ainda. Você se expõe bastante. E isso é muito importante quando você abre bem os olhos e as pessoas conseguem ter essa ligação com você, tá? E o clown é mais visual do que textual, né? O clown, ele reconhece os seus fracassos, ele tenta fazer algo que não dá certo. Aproveita os êxitos, tal, tem problemas para resolver, né? Mas vamos um pouco para frente. Eu quero entrar agora na questão dos tipos de clown, que fica na página 47. Tipos de clown. Aí. Lembra que eu falei para vocês, quando vocês descobriram o clown, que vocês têm que saber qual é o tipo para depois ver que roupa que você vai usar? Nós temos alguns tipos de clown, tá? Eu vou explicar para vocês Primeiro eu vou falar sobre os 3 principais. Porque existe um jogo entre clowns. Existe clown sozinho, que a gente chama de clown excêntrico. É um só clown no palco, que ele faz a apresentação ele sozinho. Esse clown sozinho,
ele, além de tem que ser um bom clown, ele também tem que ter outras habilidades, porque ele está sozinho. Então, muitas vezes ele brinca com instrumentos musicais, ele tem que muitas vezes saber tocar, ou muitas vezes ele tem que saber fazer malabarismos, ou ele tem que saber fazer mágicas, para juntar junto com o clown dele. Porque ele é excêntrico, ele está sozinho, e ele não consegue fazer o jogo de clown com mais outros. Então ele está sozinho, então ele tem que ser um clown excêntrico, mas ele tem que ter habilidades porque ele está sozinho. Então vocês podem ver que um clown sozinho, ou ele faz mágicas, ou ele faz malabarismos, ou ele usa instrumentos musicais, ele sempre faz algo a mais, né? Algumas técnicas a mais, ou também a mímica, né? Agora, quando o clown não está sozinho, existe um jogo de clown, e para isso existem 3 tipos de clown. Eu quero começar com o primeiro, que se chama clown branco. O clown branco, ele se chama branco porque na época antiga, o rosto dele sempre era pintado de branco. Daí que vem o rosto branco, é do clown branco. Mas o clown branco, ele é o clown que sempre faz o papel daquele que é mais brabo, que chama atenção, que corrige o outro que está fazendo coisas erradas. Sempre é aquele clown, por exemplo, que lembra o professor, que lembra o chefe, que lembra a autoridade, lembra um pai, lembra uma mãe. Esse é o clown branco. Ele é engraçado, mas ele sempre chama atenção. Ele é o que é o mais sério, vamos dizer assim, e cria essa situação de jogo. A gente acha engraçado porque a gente lembra dos nossos pais, lembra do nosso chefe, lembra dos nossos professores. Só que não existe clown branco sem o clown Augusto. Tá? O clown Augusto é aquele também chamado de tonto, é aquele extravagante. É aquele mais, assim, bagunceiro, vamos dizer assim. Aquele que troca os pés pelas mãos. É aquele que apronta. Então, para ter um Augusto, tem que ter um branco. E para ter o branco, tem que ter um Augusto. Vou dar um exemplo. Vocês já assistiram algum filme, um videozinho do Gordo e o Magro? Já assistiram? Lembram? É antigo, né? Mas o Gordo e o Magro, está bem claro que ali tem um clown branco e um clown Augusto. Um que chama atenção e o outro que apronta. E esse jogo é engraçado. A gente acha engraçado. Qual dos dois era o clown branco? O gordo ou o magro? Vocês lembram? O que vocês acham? Exatamente. Exatamente, Luciana. O gordo. O gordo fazia sempre o papel de branco. Ele sempre chamava a atenção do Hurley. O que tu fez? Por exemplo, o gordo mandava, você vai fazer um bolo. Eu vou deixar todos os ingredientes aqui. Enquanto eu for lá atender lá o pessoal, tu vai fazendo o bolo. Aí o magro ficava lá, pegava ovo, deixava cair ovo, fazia toda uma confusão. E farinha para cá, farinha para cá, para lá. Quando o gordo voltava, tava uma sujeira, o branco estava todo sujo de farinha. E daí o gordo, o que você fez? E agora? Estragou tudo. E a gente acha isso engraçado, porque a gente lembra, quando a gente era criança, e lembrava dos nossos pais, por exemplo, né? Lembra? A gente lembrava daquela situação, por exemplo, a mãe saía de casa, quando eu voltar, eu quero que você lave a louça e arrume um pouco a casa. Aí, a mãe chegava, você se entretia com brincadeira, com teus irmãos e tal, e esquecia de lavar a louça, esquecia de arrumar a casa. Quando a mãe chegava, abria a porta, pronto. A situação. Coisa ficava feia, né? Então, por isso que a gente acha engraçado esse jogo de clown entre Branco e Augusto, porque a gente lembra da nossa infância, a gente lembra da sala de aula, quando o professor pegava o nosso pé, e não fazia as coisas certas.
A gente lembra das situações, e por isso que a gente acha engraçado esse jogo de clown. O gordo e o magro, então, está bem claro, o branco e o Augusto. Né? Pode ter mais um? Pode, eu falei que são 3. O outro seria o segundo Augusto, ou chamado também de Tony. Vamos chamar de Tony, tá? Então, seria o branco, o Augusto e o Tony. Quem seria o Tony? O Tony seria um clown que fica entre o branco e entre o Augusto. Ele não é tão aprontador como o Augusto, mas também não é tão brabo como o branco. Só que esse jogo ele pode variar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Só existe o Tony quando tem 3 clowns no palco. Tá? Não existe Tony se tiver 2. Vamos dar um exemplo. Tem um irmãozinho de 8 anos, tem o irmão mais velho de 12, 13 anos, 14 anos, e tem a mãe. O que acontece? Quando o irmão mais velho está sozinho com o irmãozinho mais novo, ele incentiva o irmão mais novo a aprontar. Se você teve irmãos mais velhos e tal, você lembra disso. O irmão mais velho queria fazer algo, queria aprontar algo, mandava o irmão mais novo fazer. Aí, vai lá, faz, tal, né? Quando o irmão mais novo fazia, chegava a mãe, e daí estava lá aprontando. Quando chegava, a mãe, por que você fez isso? Quem fez isso? Aí o irmão mais velho, foi ele que fez. Eu até disse para ele não fazer, mas ele fez. Aí joga a culpa pro pequenininho que ele incentivou a fazer. Nesse momento, existe 3 clowns. A mãe é o branco, o irmão mais velho é o Tony e o irmão mais novo é o Augusto. Tem esse jogo e a gente acha engraçado isso também. Agora, quando sai, um toma o papel de branco. Vamos fazer o seguinte. Acho que todo mundo já assistiu Chaves, né? Todo mundo já assistiu Chaves. O Chaves é bom a gente dar esse exemplo, porque a gente conhece bem todos os personagens e dá para a gente ter uma ideia como é que é. Lembrando que o Chaves, olha só que interessante, né? A turma do Chaves, ela foi tão especial mesmo, porque todos os atores, ao longo das apresentações, das gravações, eles desenvolveram os clowns deles. Eles foram desenvolvendo os clowns de cada um deles. Tanto é que na vida toda eles até fizeram outras coisas, mas ficou tão caracterizado o clown em cada um deles que não tinha mais como tirar, e tanto é que a gente chama, nem sabe direito o nome deles, só o nome mesmo de personagem do clown deles. Então, por exemplo, vamos pegar o Chaves, né? Não adianta, ele é Chaves. Tu pode ver em qualquer outra apresentação, continua sendo Chaves, o jeitinho do Chaves, o jeitinho dele. Então, cada um desenvolveu o seu clown muito forte. Agora, vamos falar do jogo de clown. Tá? O jogo de clown que acontece naquela vila do Chaves. No cenário, imagina que no cenário está somente o Seu Madruga e a Chiquinha. Seu Madruga e a Chiquinha. Quem é o clown branco? A Chiquinha ou o Seu Madruga, quando os dois sozinhos estão no palco? O clown branco seria o Seu Madruga. A Chiquinha seria o Augusto. Agora, tá. O Seu Madruga está no palco, na vila, e tá a Chiquinha, e entra o Seu Barriga. Quando o Seu Barriga entra, o clown branco é transferido do Seu Madruga para o Seu Barriga. E
o Seu Madruga acaba virando o Tony e a Chiquinha continua sendo o Augusto. Então, esse jogo vai acontecendo, entende? É uma transferência de clown. Né? Saiu o Seu Madruga, entra a Dona Florinda. Quando a Dona Florinda entra, ela assume o clau branco perante o Seu Madruga, perante a Chiquinha, perante o Chaves, se o Chaves estiver também ali. Ela é o clau branco de todos eles. Agora, quando entra o professor Girafales, a Dona Florinda acaba deixando o clau branco para o seu Girafales. E ela acaba não sendo mais aquela autoritária. Então, vai se transferindo para um para o outro esse jogo de clown, dependendo quem está no palco. Não sei se vocês estão entendendo. Então, não é algo fixo. No Gordo e o Magro, era fixo. O clau branco sempre era o gordo. O Augusto sempre era o magro. Mas quando tem vários personagens, e eles vão se trocando conforme a configuração das autoridades dos personagens. Então, vai tendo esse jogo, né? Então, de autoridades e tudo mais. E isso fica muito interessante e fica engraçado. Então, não é algo que surgiu do nada, assim, vamos inventar e ver, e ficou engraçado. Existe toda uma técnica por trás disso. Então, por exemplo, quando eu escrevo meus espetáculos, mesmo eles não sendo, você vai escrever uma peça de teatro, mesmo ela não sendo uma apresentação só de clown, mesmo assim você tem que fazer esse jogo na tua apresentação. Vai ser mais sutil? Vai, mas tem que ter. Vocês podem ver, por exemplo, que nos filmes sempre tem essa questão de clown, né? Sempre tem o servo e sempre tem o chefão, né? E é engraçado essa questão, né? Por exemplo, você pega muitos filmes que tem o antagonista lá, o mal, né? Muitas vezes aquele rei que é perverso. Aí sempre tem os servos deles que são lá, que ele tem que brigar com eles. Vá lá e faça isso. E eles fazem sempre tudo errado. E a gente acha interessante isso. Então, esse jogo de clown, ele está muito nos filmes e nas apresentações que a gente imagina. E quando você escrever, você tem que pensar nesse jogo, porque ele é um jogo cativante, muito cativante. Né? Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um espetáculo que eu fiz, que eu usei como base aquela história do Quarto Sábio. É uma história que foi escrita bem antiga, onde que fala que os 3 magos vieram, né, encontrar Jesus, e teve um quarto que ele também veio, mas ele chegou atrasado. E ele trouxe uns presentes para entregar para Jesus, mas quando ele chegou, Jesus já tinha ido para o Egito. E ele passa a vida dele tentando encontrar Jesus. E como ele não encontra, o que ele tinha levado para dar de presente, ele começa a gastar aquilo, porque ele começa a encontrar pessoas pelo caminho que ele precisa ajudar, pessoas doentes e tal, e vai gastando aquele presente para comprar remédio e tudo mais. Quando chega no final da vida dele, ele encontra Jesus já está ressuscitado, daí fala com ele, e daí ele diz, Jesus, só agora te encontrei, mas eu não tenho mais nada para te oferecer. Né? Eu não tenho nada para te dar. Daí Jesus diz, não, mas você já me deu muita coisa, mas como? Daí Jesus fala, usa aquela expressão, né? Quando eu estava nu, tu me vestistes e tal, quando fez aquilo para os pequeninos, fez para mim. E eu peguei essa história, coloquei no espetáculo, e até no filme tem um servo desse quarto sábio, né? Que era um rei da Pérsia. E esse servo foi junto com ele. E ele promete para esse servo que quando ele encontrasse Jesus, ele ia dar liberdade para ele. E como ele não encontra Jesus, ele vai acabando ficando com o quarto sábio.
Só que daí o que eu fiz? Esse quarto sábio, esse servo, ele era muito engraçado, porque ele queria que encontrasse Jesus de todo jeito. Então ele era muito atrapalhado e tal, ele fez muito papel de Augusto. Até uma hora ele inventa uma família de Jesus. Ele diz para um pessoal lá, vocês vão lá, diga que você é isso e tal, 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 e tenta enganar e tal, dizendo, não, eu sou o pai de Jesus, não sei o que, no fim não era. E daí, no fim, acaba descobrindo, daí o quarto sábio acaba repreendendo o servo e tal, e isso é engraçado, esse jogo de clown, que é ali, entre o quarto sábio e o servo. Ficou bem sutil, mas isso dá sabe, dá um ar. Até uma pessoa chegou para mim e disse, nossa, como aquele ator ficou legal, como vocês combinaram como ator, porque eu fiz o papel de quarto sábio, e o outro rapaz, que era o mais novo, fez o meu servo. Nossa, como que tu descobriu aquele cara que combinou tanto contigo? Eu disse, olha, que você não sabe, mas existe um jogo de clown por trás disso, né? Então não é algo assim que só se descobriu, né? Então, quando você escrever, esse jogo de clown é muito importante, tá? Mesmo que não seja uma peça só de clown. Depois tem ali o excêntrico, que eu falei para vocês. Essa fotinha desse clown aqui é o Grok. Está escrito ali embaixo, ó, Grok. Esse Grok é um dos clowns dos anos 50 que eu mais gosto dele. Na aula que vem, no início da aula, eu vou mostrar um pouquinho da apresentação dele para vocês verem. Ele era um ator, um clown que era suíço, mas ele falava 7 línguas, pessoal. Ele falava alemão, falava francês, falava sueco, falava várias línguas. E vocês vão ver que ele toca instrumento musical, ele faz malabarismo. O cara é incrível, né? Então, por quê? Como ele era muito excêntrico, e tem um momento que entra o maestro da orquestra ali, porque as músicas são tudo ao vivo, o maestro da orquestra acaba fazendo o branco com ele, um momento. Vocês vão ver. Tem um momento que o cara está ali em cima e acaba fazendo o branco junto com ele, mas quando ele está sozinho, vira só excêntrico. Existe um outro tipo de clown que se chama o vagabundo ou Trump. É aquele clown que faz sempre aquele pobre, mais mendigo e tal. Eu posso dizer até que o Chaves se enquadra um pouco no clown Trump. Mas, para vocês terem uma ideia bem, o que é um clown Trump? É o Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin é o clown Trump. Ele é um vagabundo, um desempregado, como se fosse um mendigo, e a gente tem pena dele. Né? A gente acaba tendo pena dele, de pobre coitado que ele é. Né? E é interessante que esse clown Trump ele faz muito sucesso nos países subdesenvolvidos. Né? Ele faz mais sucesso nos países aqui da América do Sul do que os países da Europa. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Chaves, por exemplo, ele não fez sucesso nenhum na Europa, mas ele fez um sucesso enorme na América do Sul. Nem nos Estados Unidos o Chaves é apresentado. Ninguém acha engraçado o Chaves, nem na Europa e nem nos Estados Unidos. Mas na América do Sul é sucesso total. Por quê? Porque nós, como somos países mais pobres, a gente se identifica muito com Chaves. Com as necessidades de pagar conta, aluguel atrasado, essas coisas, a gente acha engraçado porque a gente passa por isso. Aí esse pessoal da Europa e dos Estados Unidos, que não tem essa realidade, eles não acham nada engraçado com isso. Então, por isso que o Chaves faz tanto sucesso nos países da América do Sul. Porque mostra muito a nossa realidade e a gente se identifica muito com ele. Né? Então, esse clown Trump, ele se identifica muito com os países mais pobres. Aí nós temos o palhaço de Sarau. O palhaço de Sarau, ele é aquele palhaço que, tipo, num circo, entre uma apresentação e outra, ele entra para entreter o público, naquela troca de cenário e coisa. Então, ele é esse palhaço que faz esse entreter entre uma apresentação e outra. Né? Tem o mímico clown, tá? Que agora nós vamos
Tá acabando a nossa aula. Será que a gente consegue ver aquele nosso último vídeo, professor, antes de Sim, terminar a aula? sim, é possível. É? Então tá, assim, para terminar, tem o Mímico Cal, e depois tem o Messier Loyan, que é mais aquele apresentador respeitável público e tal, né? Tem o Bufão, que é tipo aquele clown de bobo da corte, né? Que de bobo não tinha nada, né? Porque naquela época ele tinha que ser muito engraçado, que se não fizesse o rei rir, ele morria, então não tinha nada de bobo, né? E tá, mas vamos assistir agora. Eu vou passar para vocês agora um vídeo de um clown. Ele usa mímica, ele usa onomatopeia, vocês vão ver os barulhos. Ele envolve o público, ele é muito bom. E é uma apresentação do Circo de Soleil. Ele é um clown do Circo de Soleil, tá? Então, eu vou pedir para o professor Marcelo colocar aí e vamos assistir para a gente ver como é que é interessante. Ok, eu já vou colocar. Professor, o senhor pode só falar a palavra-chave dele nesse segundo período? Tá, a palavra-chave desse vai ser Augusto. Vai ser o nosso tipo de clown Augusto. Professor, para mim não está aparecendo o vídeo. Deu um probleminha aqui, né?
Ninguém está conseguindo assistir? É só uma aluna, professor, que só está saindo o áudio para os demais, está dando certo. Ah, tá bom, beleza.
Muito bem, pessoal. Então, só para vocês terem uma ideia como o clown ele consegue envolver o público, né? Já passamos da nossa hora. Obrigado, né, pelo tempo de vocês. Nos vemos quinta-feira que vem, para a gente terminar a nossa parte, né, dessa parte de teórica. E agradeço, né? Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Deus abençoe. E assim encerramos, né, professor? Sim, professor Júlio, foi perfeito, uma aula muito boa hoje, com esses vídeos, né, e falando do clown, falando dessas coisas todas aí, muito legal. Eu vou terminar a gravação agora e a gente só vai bater a foto rapidão, só um minutinho.